Tá gravando. Tá aí. Será que você não? Bom, tá aí. Tá aqui já. Pai do Senhor, queridos, bom dia a todos. Vamos orar? Se coloque sobre os nossos pés, por gentileza. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pelo privilégio e a honra de poder estarmos aqui mais um domingo para podermos aprender, Senhor, meu Deus e meu Pai, da parte do Senhor, tudo aquilo que vai agregar, vai acrescentar ao longo de nossas vidas, para nos amadurecer e nos aperfeiçoar. Continue abençoando a pessoa do professor Diego, Senhor, esse talento que o Senhor deu a ele, que possa ser compartilhado com muitas e muitas pessoas para o crescimento e amadurecimento do seu povo, Pai, como orienta as Sagradas Escrituras. Nos abençoe, é o que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Graças ao bom Deus, né? Nós vamos dar dando sequência aqui então. Todo mundo deixou ele direito ali? Bem. Então hoje praticamente nós vamos estar aí finalizando a parte histórica, né? Acabou ainda não. E está adentrando já também na parte teológica, né? Nós paramos nesse slide aqui que vai definir alguns conceitos muito importantes nessa discussão, né, que abrange o calvinismo. O conceito é a sinergia. Acho que o Leis não vai pegar aquela televisão, mas tá aqui, ó, sinergia e a monergia. Já ouviram falar de monergismo e sinergismo? Sinergia é a ação combinada entre dois ou mais fatores que contribuem para o resultado final de um processo ou atuação. Monergia é a regeneração monergística, significa que ela é alcançada por um simples protagonista, no caso Deus, né? Então tem essa discussão de monergismo e sinergismo, né? Na verdade, tanto o calvinismo quanto o arminianismo a priori são monergismo. E são monergistas por quê? Porque a salvação ela parte sempre de Deus, nunca parte do homem. Porque se partir do homem já é pelagianismo, ou sendo pelagianismo. Então ela parte de Deus. Porém, o resultado desse oferecimento da salvação aos homens, aí tem a participação do homem que é receber essa salvação, né? É o fato da pessoa estender a mão, é o diálogo que o Arminio fala do mendigo, que estende as mãos, né? Ele pode receber ou não receber. Aí está então a sinergia, né? Que precisa o homem, como o próprio Agostinho falou, semana passada eu passei, quando ele, antes de debater com Pelágio, ele defendeu também que o homem é o ajudador de Deus, né? Nesse quesito que Deus oferece salvação e o homem recebe salvação, né? Eles trabalham junto nesse quesito, mas não a priori. A priori é monergismo, porque é Deus que oferece salvação. É só dois conceitos importantes aí, porque é muito distorcida essa ideia, né? No arminianismo a sinergia quer dizer que o homem que tem que ajudar Deus a salvar. Não é assim. Sinergia é depois do oferecimento da salvação, no caso parte de Deus, claro. Dois termos importantes, que é o infralapsarianismo e o supralapsarianismo, né? O que seria isso? O infralapsarianismo é a posição na qual se afirma que os decretos de Deus da eleição e da reprovação logicamente sucederam o decreto da queda, não cronologicamente, logicamente, tá?
de acordo com esse esquema, Deus primeiro viu o seu povo como caído e então determinou salvá-lo, escolhendo somente alguns para serem salvos. Supralapsarianismo é a visão de que Deus, contemplando o homem ainda não caído, escolheu alguns para receber a vida eterna e rejeitou todos os outros. Esses dois conceitos aqui são dois tipos de calvinismo: o infra e o supra. Então, o infra é aqueles que se chamam calvinismo mais moderado, aqueles que creem que Deus escolheu, mas a partir da queda. O supra é que Deus escolheu já desde a eternidade quem seria salvo e quem não seria salvo. Mas os irmãos vão ver que, na verdade, o infra, tanto o infra quanto o supra, são duas cabeças de uma mesma besta, de um mesmo animal, porque eles vão desembocar na mesma coisa, né? São só termos jogados de terminologia, isso, o infra e o supra. Ora, Deus não sabia que o homem ia cair? Óbvio que sabia. Então, não faz sentido dizer que Deus só escolheu a partir da queda, porque ele sabia que o homem cairia. Então, o verdadeiro calvinismo é isso aqui, ó. Calvino era supralapsariano, né? Supra, eu acho que eu te expliquei também, lapso é queda, né? Então, infra é queda, antes da queda, supra depois da queda. Então, essa é a ideia de colapso. Ok? São alguns termos que precisam ser definidos. Felipe Melanco, ele foi um reformador também, aliás, esquecido, né, na reforma, mas ele foi muito amigo íntimo de Martinho Lutero. E ele tem coisas nele também, por exemplo, ele era contra os anabatistas, ele era a favor do batismo infantil, né, assim como os reformadores, coisas deles que realmente não dá para incluir também. Mas só, em relação à teologia, ele rechaçou o determinismo. Isso aqui está na biografia dele, ó. Biografia escrita por Heinz Skerber. Ele diz que ele rechaçou o determinismo. E ele atribui o determinismo a quem? Melanco rechaçou o determinismo dos estoicos. Olha aqui, ó. Aonde vai ter determinismo na história da igreja, vai ser sempre atribuído ao maniqueísmo. Quem teve que aula passada vai estar percebendo isso já, né? E os estoicos é uma vertente filosófica que também cria o determinismo. Inclusive Paulo pregou em Atenas para os estoicos. E Felipe Melanco, então, ele rechaçou esse determinismo desse grupo. Deus não quer o pecado, nem impele ninguém para o mesmo. Coisa que Calvino diz que Deus decretou aquilo que ele proíbe. Entenda como quiser isso, como Deus determinou aquilo que ele proíbe. Não faz muito sentido. Mas a causa do pecado é o abuso da liberdade que Deus concede aos demônios e às pessoas humanas. A evidente contingência de nossos atos provém do livre-arbítrio. Isso é um homem do século XVI falando, amigo de Martinho Lutero. Tá? Um reformador, infelizmente ele é esquecido, né? Ele fala de reforma, fala de Calvino, Lutero, às vezes Knox, mas ele foi muito importante. Ele escreveu, por exemplo, a Confissão de Augsburgo, que foi usada pelos reformadores, foi elaborada por ele. Então vamos ver aqui mais para frente. Então Felipe Melanco, que era sinergista, seria anacronismo falar que ele era arminiano. Arminio me posterior um pouco, mas as ideias que ele defendia era a ideia disso aqui, ó. A causa do pecado é o abuso da liberdade que Deus concede aos demônios e às pessoas humanas, que é chamado de livre-arbítrio. Isso que nós vemos na Bíblia, o arminianismo vê na Bíblia. E o determinismo, ele dá a fonte dos estoicos e dos maniqueus. Semana passada fizeram uma pergunta, eu acho que foi o irmão, o jovem, né? Gustavo, sobre o livre-arbítrio, né? Sobre como funciona a questão do livre-arbítrio. Aí eu expliquei para ele que o livre-arbítrio está deteriorado pelo pecado, mas ele é liberto pela graça. Essa graça nós chamamos de graça preveniente. O que seria a graça preveniente? É uma graça preparatória, ela antecede, ela é oferecida dentro do arminianismo e do wesleyanismo a todos. Mas ela é oferecida a todos porque nem todos são salvos, porque ela é resistível. E é por isso que nem todos são salvos. Então a graça preveniente
etimologicamente, ela vem do latim gratia, praeveniens, que é prae antes, né? E venere, venha. Ou seja, a graça que vem antes. De quê? Antes de qualquer coisa no processo da salvação. Por isso que eu falei que, a priori, até o arminianismo ele é monergista. Porque a salvação ela sempre vai partir de Deus, através da graça. Né? Posso copiar? Sim. Essa graça, ela precede, né, qualquer processo de salvação, de regeneração, de fé, de conversão. É a graça que é oferecida. Nós somos salvos através da graça por meio da fé, mas antes vem a graça. Que Deus benevolentemente oferece às pessoas. E essa graça, ela é o ponto de partida para a salvação do homem. Né? Sem a graça não existe salvação. Graça, graça, graça. Tem um livro que eu não tenho, uma obra chamada Arminio Teólogo da Graça, que vai mostrar como que ele enfatizou a graça de Deus. Veja o que Arminio fala em relação à graça. Está lá nas obras de Arminio, volume 1. Dessa maneira, atribuo ao livre-arbítrio a salvação? Não, né? Desta maneira, atribui a graça o início, a continuidade e a consumação de todo bem, de tal forma que, sem a sua influência na graça, um homem, mesmo já estando regenerado, não pode conceber nem fazer bem algum, que é a questão da sinergia depois, né? Um regenerado precisa da graça para se manter, nem fazer bem algum, nem resistir a qualquer tentação do mal, sem essa graça emocionante e preventiva, que coopera com o homem, como fica claro a partir dessa afirmação: de maneira nenhuma cometo alguma injustiça à graça, atribuindo ela, como é relatado de mim, uma quantidade excessiva de coisas ao livre-arbítrio do homem. Esse é o espantalho que os detratores de Arminio estavam falando na época, que é o William Perkins, que foi um que debateu muito, estava falando que ele atribuía a salvação ao livre-arbítrio. Ele falou: não, eu atribuo a graça somente a ela, a salvação do homem, não ao livre-arbítrio. Então, são termos que são distorcidos, muito mal entendidos. Aí parte do debate, parte todos com conceitos errados. Aí ninguém fala a língua de ninguém. E às vezes estão falando de coisas que são muito próximas, né? Porque nós cremos, como qualquer cristão, seja calvinista ou não, que a salvação vem através da graça de Deus, nunca pelo livre-arbítrio. Né? Mas a graça, que é preveniente, parte, que precede qualquer processo de salvação. Mas depois, aí tem que a liberdade da pessoa que resistiu ou não essa graça, aí chama-se o livre-arbítrio. É importante salientar isso. Atribua a graça, o início, a continuidade e a consumação da salvação. Essa graça preveniente, quando você fala de graça preveniente, alguns calvinistas dizem que é um termo inventado por arminiano para dar um jeitinho na questão do livre-arbítrio, mas não é, irmãos, porque quem começa falando de graça preveniente é um calvinista, ou foi calvinista pelo menos aos 40 anos, Charles Spurgeon. Por isso que ele fala: a sua busca e desejos sinceros não provém da sua salvação, mas dos efeitos da graça previamente, preveniente, prévia, concedida a você. O sermão dele sobre a soberania e a graça de Deus e a responsabilidade do homem. Muito bom o sermão também. Aqui nesse sermão você vê que ele realmente abandonou o calvinismo. Então veja, a busca e os desejos sinceros não provém da sua salvação, mas dos efeitos da graça previamente concedida a você. Ela antecede qualquer coisa. É a graça que Deus disponibiliza. Por isso que é preveniente. Ela vem antes, prévia. Né? Então não é uma coisa inventada por arminiano. Calvinistas usavam também. Vamos falar de graça preveniente na Bíblia. Agora vai começar a trabalhar questões da Bíblia, estava introduzindo já para entrar na parte teológica. Aliás, trouxe algumas obras aqui que eu vou estar apresentando para os irmãos. Tem muita obra em relação a isso, mas no decorrer da nossa caminhada eu vou fazendo, tá? Ano que vem eu trago um pouco, mas eu trouxe alguns daqui a pouco vou apresentar. Então, a graça preveniente, ela convence o não crente
Óbvio, para convencer tem que ser uma pessoa que não é crente ao pecado. Alguém pode abrir Atos aí? 16, 14, esse texto aí? Pode ler para você. NTLH. É na LTLH. Vamos ver como é que está. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Eu acho que não foge muito não. Como é que está na corrigida aí? Como é que está? Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Abriu o coração. Então veja, esse é o processo de salvação, a graça preveniente, parte de Deus. Né? Agora você fala, por que Deus não abre o coração de todos? É porque ela é resistível. E nós vamos ver, acho que é a parte da resistibilidade. Aí tem o texto do, acho que o Simone conhece, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça do juízo. A palavra elenco, não, convencer não é salvar. Os fariseus foram convencidos da verdade, mas é muito resistível. Eu posso convencer você que chupar manga verde é bom, mas você não vai querer chupar uma série de coisas. Se convencer aqui, porque eu falo isso para os convidados, esse texto dizendo que o Espírito Santo não tenta convencer, ele convence. Espera aí, se esse texto significa salvar, vamos ter problema. Aí vamos entrar no universalismo, porque ele diz que convence o mundo. Se salvar, se convencer, a palavra elenco no grego é sinônimo de salvação, então vamos abraçar o universalismo, porque ele vai salvar o mundo todo. O texto fala que ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então, convencer é uma coisa, salvar é outra. Né? Então tem que tomar cuidado com esse jogo de palavras que as pessoas usam. E elenco é convencer, não é salvar. A graça preveniente é oferecida a todos. Tito 2,11, João 1,9, João 12,32. Mas vamos ler só um. Vamos ler Tito 2,11. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Todos homens? Então veja, a graça, na corrigida da versão tradicional, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Dentro do contexto mesmo. Seria uma inferência que um determinado doutor calvinista fez esses tempos atrás, que o pastor Silas citou esse texto, porque ele diz que todos aqui, no contexto, seria jovens, velhos, isso, mulheres, homens. Eu preciso mudar a palavra todos para distinção. Todos homens, mas sem distinção. Preto, branco, japonês, rico, pobre. Isso é forçar a barra. Não vamos chegar nessa parte ainda. Onde eles têm que mudar o todos, claro, vai depender muito do contexto. Todos às vezes é uma forma. Todas as pessoas vieram fazer aula hoje, depende do contexto. Né? Todos que começaram o curso estão aqui. Estou especificando, mas quando não especifica, o todos é todos mesmo. O João 3,16 diz que Deus deu o filho dele para morrer por todos. Eu tenho que fazer uma ginástica. Aí fala, mas a teologia, você coloca a teologia sobre o texto. Né? Não deixa o texto falar por si. Inclusive até o Spurgeon vai contar essa interpretação dele. De 1 Timóteo. Também é outro texto que fala que todos não é todos. Né? Todos. Mundo não é mundo, todos não é todos. Né? Mas não tem como fugir. Por exemplo, vamos ler outro texto, não sei se ficou com dúvida. Vamos ler esse João aí, 12,32. Jesus, atrairei todos para mim.
Isso. Aliás, essa palavra atrairei é a mesma palavra em Deus, é a mesma palavra lá para João 6,44, que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. A palavra trouxer é essa, né? É atrair, não é trouxer de maneira irresistível. É nesse sentido, que é a mesma palavra que é usada, trazer. Isso. Então, novamente, isso aí mostra que a universalidade da graça de Deus, mas não significa salvação. Uma coisa é a graça ser oferecida a todos, outra coisa é a graça salvar a todos. Lá em 1 Timóteo 4,10, se não me fala memória esse texto, diz que Jesus é salvador de todos, principalmente os que creem. Aí tem uma condição: a graça é oferecida para todos, mas só é salvo quem crê. João 3,16 também, né? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ele deu para todos, mas é todo aquele que nele crê que não vai perecer, vai ser salvo. Então a salvação é até uma condição, que é a fé. A eleição não é incondicional, ela tem uma condição: fé. Tem que ter fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, a salvação, né? Mas vejam, então a graça preveniente, ela é oferecida na Bíblia a todos. A pergunta sempre vai ficar: mas por que todos não são salvos? É que uma coisa vai ligar a outra, porque essa graça ela não é irresistível. Porque se ela fosse irresistível, todos seriam salvos. Porque Pedro fala que o desejo de Deus é que todos chegam ao arrependimento. É a vontade de Deus que todos se salvem, Paulo fala. Então, se é a vontade de Deus que todos se salvem, por que nem todo mundo vai ser salvo? Porque as pessoas resistem à graça que Deus oferece. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como é que ele decretou o ímpio para morrer? Então, Romanos contraditório. 5, diz que Jesus morreu até pelos ímpios. Nós éramos ímpios, né? Então veja, a graça preveniente é oferecida a todos. A graça preveniente, ela convence não crente, mas convencer não é a mesma coisa que salvar. E a graça preveniente pode ser resistida ou rejeitada, né? Aí tem esses textos, mas claro que tem muitos outros textos, eu selecionei. Atos 7,51, né? Porque a palavra vai aparecer, a palavra antipiter, que é resistir, a palavra bem categórica grega ali. Vamos ler Atos 7,51, Estevão pregando. Paulo procura serviço, circunciso, de coração e de ouvidos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Isso. Também vós o fazeis. Resistir ao Espírito Santo, desde lá dos pais, os judeus passados. E aconteceu isso lá em toda a peregrinação do povo no deserto. Coração endurecido. Eles endureceram o coração deles. Aí Deus usou a dureza deles para a salvação chegar até os gentios. No livreto, que acho que a maioria comprou, fala só de graça irresistível. Está lá no livreto. E eu trabalho essa questão, porque muitos vão dizer: mas foi Deus que endureceu o coração deles. A Bíblia diz que eles endureceram o coração. Depois Deus usou a dureza deles para os gentios para chegar à salvação. A dureza parte deles. Está no livreto, está lá no capítulo do capítulo. Tá? Então a graça preveniente é aquela que vem antes, que antecede, e ela convence não crente, ela é oferecida a todos e ela é resistida, por isso que nem todos são salvos. Mas eu não posso dizer que Deus deu graça para um e não deu para outro. Os calvinistas inventam uma graça chamada graça comum. Não seria? Qual que é a graça comum? O calvinista tem a graça especial e a graça comum. A graça especial é a graça que Deus dá para a salvação. A graça comum é a chuva que cai para o ímpio plantar, o sol que vem, o alimento. É um tipo de prosperidade. É as coisas que o ímpio goza no mundo, que é uma graça de Deus, mas é uma graça comum que dá para todos. Mas Deus ama ele. Só que Deus ama ele do inferno, porque Deus não escolheu eles. Você falou sobre o coração, né? Endureceu o coração do faraó. Então, nesse caso, se eles tivessem razão, aí o que aconteceria no versículo também, quando ele falou que estava duro de coração? Exatamente. Eu lembrei que eu cito esse texto. Os discípulos, porque ele cita esse texto lá assim, dizendo assim o seguinte: como diz Isaías, posso ter espírito de entorpecimento, para que tenha ouvido não ouça, ou olho não vê.
Eles citam isso. Por isso que vocês não entendem que nós falamos parar para você não ser salvo. Eu estou assim, falando grosso modo o texto. Mas só que isso acontecia com os discípulos também. Os discípulos não entendiam. Os olhos estão com os olhos fechados, coração duro. Então os discípulos também eram perdidos? Certo? Eles tinham interesse em aprender, né? Exatamente. Então nos ensina, e Jesus ia explicar aos outros. Por isso que eu falo, a graça é irresistível? É para quem não resiste. Para quem resiste, ela é irresistível. Para quem não resiste, ela é irresistível. Para quem resiste, ela é irresistível. As pessoas que não aceitam a salvação, como o caso dos fariseus lá, eles resistiram. O texto. Uma certa feita eu perguntei para um calvinista se Deus ele teria a capacidade de usar alguém com poder e autoridade e mesmo assim não querer salvá-lo. Ele disse sim. Ou seja, Deus usar alguém, e esse alguém num determinado momento da vida se desiludir, se decepcionar e parar ministerialmente. Ele falou assim, é possível, Deus faz isso. A não ser que a apostasia que eles não creem, né? Porque para eles vão dizer que ele nunca foi crente. Se ele desviou, ele nunca foi crente. Os calvinistas dizem. Foi escolhido. Nunca foi. Mas quem usou eles até ali então? Porque se a ação era do Espírito, quem manifestava a graça era o Espírito, a operação de milagres era o Espírito Santo, porque não tem como não ser. Claro que não estou partindo de uma pessoa que tem uma vida justa, digna, com frutos, né? Não estamos falando de pessoas que vivem para o mal. Não tem como negar. Então, ele está tirando o próprio pé, porque ele vai ter que acreditar na perda de salvação. Se ela for um crente verdadeiro, como ele disse, Deus usou ela e tal, mas só que a pessoa desviou, é Hebreus 6. Então, foram iluminados, provou dons e tal. Ixi, ali eles falam uma salada ali. Vamos lá. Então isso é graça preveniente, tá? Então a salvação, ela sempre é a partir de Deus, através da graça. Não tem como o homem se salvar assim mesmo. Uma pergunta, aceitar Jesus é bíblico? E a Bíblia? Duas cabecinhas dançando não. Alguém mais? Por que não é bíblico? Se a salvação parte de Deus, ele só recebe, né? Eu também nunca vi Jesus falar assim, ele fala de sempre. Ó. Quem aceita Jesus. É um termo usado. Se eu te dou um copo d'água, Mas, você recebe esse copo d'água? Se você fala que eu quero, você está recebendo, certo? Se você está recebendo, você está aceitando. Agora vamos mudar a pergunta: receber Jesus é bíblico? Receber Jesus é bíblico? Ou resistível, talvez seja. Eu posso resistir. Então você pode aceitar ou não aceitar, receber ou não receber? Sim. Se for Pela graça preveniente, sim. Sabe porque nós gostamos tem essa ideia de aceitar Jesus vir na frente. Eu aceito Jesus, eu sou Salvador, nós queremos não sair da pelo vida. Espírito Santo já recebeu a graça, então ele vai estender a mão. Só como nota de entendimento, mas não seria pelo fato de ter a necessidade, como Romanos 10, 9 e 10, de fazer um ato público, para que haja uma visibilidade daquele ato de arrependimento, uma confissão pública. A confissão da boca ali não é o que nós fazemos nas igrejas. Entendo. A confissão pública é você confessar Cristo, você testemunha Cristo na sua vida. Sim. Né? Crer no coração e confessar com a boca. Sim. Então, se eu crer no coração, eu testemunho Cristo. Manifesto isso. Não, estou falando esse negócio, não estou falando que é errado. Eu entendo. Estou falando que para aceitar Jesus, para nós é isso. Né? Agora vamos olhar o que a Bíblia diz acerca de aceitar Jesus, porque esse termo, como muitos termos, está muito desgastado. Como eu falei, receber Cristo, você já cara, opa, já é bíblico. Mas receber e aceitar é a mesma coisa. Vamos lá. João 5,43, vamos lá, vamos para a Bíblia. Como nós somos vítimas, não? Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Tem alguma tradução diferente? Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, este recebereis. É a mesma Eu coisa. vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Por que aceitar e receber é a mesma coisa? Como eu falei. Se você recebe, você está aceitando. Se você não recebe, não quero. Você não está, você está rejeitando. Então aceitar Jesus é bíblico.
A mesma palavra em grego para aceitar e receber é lambano, que é traduzido no Novo Testamento tanto para receber, tanto para aceitar. E o oposto disso é rejeitar. Vós rejeitai-vos, você não aceitou. Eu vim para o que era seu, os seus não receberam, vocês não aceitaram. Então veja, a palavra grega para receber é lambano, a mesma usada para receber, é usada intercambiável no Novo Testamento. O que é intercambiável? É uma palavra que significa a mesma coisa, que é usada de maneiras, em contextos diferentes. Por exemplo, eu estou falando, o Senhor nos abençoe, daqui a pouco eu falo, Jesus nos abençoe, daqui a pouco eu falo, Deus nos abençoe. Eu estou falando a mesma coisa, mas só estou sendo intercambiável para ficar cansativo, mudando o termo, mas o termo é o mesmo. Palavra lâmano é tanto receber e tanto aceitar. Então, o termo aceitar Jesus é bíblico, mas você só vai aceitar se você não resistir, não receber. Não estou saindo da questão, só para a gente poder elucidar. É como aquela questão do amor que o senhor deu aula para a gente, seja filéu, seja ágape, dependendo do contexto, ele intercambiou. Isso. É a mesma coisa. Tá. Então veja, observe o texto onde a palavra rejeitar está em contraste com receber. João 12:48, está na corrigida. Quem me rejeitar, lâmbano, a mim, e não receber as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tem pregado, essa há de julgar no último dia. Olha o contraste, rejeitar e receber. Se eu rejeito, eu não recebo. Se eu recebo, eu não aceitei. Correto? Se eu estou te dando algo, você está rejeitando, é porque você está rejeitando, você não aceitou. Então, é questão de semântica, irmão. Por isso que eu falo, aceitar Jesus é bíblico, óbvio. Aceitar Jesus como meu Salvador, receber Jesus como Salvador. Né? Porque às vezes você fala assim, quem quer receber Jesus hoje? A pessoa não tem muito preconceito, porque fala aceitar Jesus, não, você quer Jesus. Mas é a mesma coisa, percebe? João 1,11, já falei, ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Não recebeu porque não aceitaram, então, como que veio que é para o que era seus e os seus não era seus? Pode dúvida. O Messias veio para o judeu, né? A priori, né? Essa casa de Israel. Mas eles não aceitaram, eles não receberam. Né? Olha que o E.W. Tozer, conhece ele? Conhece ele? Veja que ele fala o que é aceitar Jesus. Eu gostei da definição dele. Aceitar a Cristo significa que aceitamos os amigos dele como seus inimigos como os inimigos nossos, seus caminhos como os nossos, sua rejeição como nossa rejeição, sua cruz como nossa cruz, sua vida como nossa vida e seu futuro como o nosso. Não sei essa definição dele. Aceitar Cristo é isso. Você fala, não tem essa questão mesmo bem na frente de Jesus, mas tem que entender que biblicamente aceitar Jesus é um termo correto. Não tem nada demais nisso. Mas vocês que aceitam. Aí citam João 15,16. Vós não me escolheste, eu escolhi a vós. Vê lá o texto lá. Eu escolhi a vós e nomeei para que vades e deem fruto. Está falando de ministério. O rabino que escolhe o discípulo, não é o discípulo que escolhe o mestre. O rabino que escolheu os seus discípulos. Então ele escolheu para o ministério. Né? O próprio John MacArthur disse que ali é ministério. É aquela coisa. Às vezes, normalmente você vai falar com o calvinista, eles citam Jonas, capítulo 2, a salvação é do Senhor. Primeiro, que salvação ali, a palavra Yeshua no hebraico, ela significa salvação para tudo. E tem o sentido de livramento, por exemplo. Deus nos livrou da mão do faraó. Algum texto bíblico, tá? Deus nos salvou da mão do faraó. Porque Yeshua é salvar e livrar é a mesma coisa. E Jonas está falando o quê? Qual a salvação que ele está falando? Do livramento que ele teve do peixe. A salvação parte do Senhor, ele ia morrer. Claro que nós sabemos que a salvação parte do Senhor, nós já vimos que a graça é previdente vem de Deus, mas o texto de João não está falando de salvação, está falando do livramento que ele teve da baleia, do peixe lá, sei lá, gente que lá. Porque o termo hebraico não é baleia, é peixe. Mas vamos lá. Então, irmão, ficou claro isso, irmão? Então não tem que ter preconceito. Eu estou no curso de ensino lá na igreja, eu estou tentando enraizar o pentecostalismo nos irmãos. Os irmãos estão cada vez mais longe da raiz pentecostal, não crê mais em dom, em língua, está cético à revelação. Por causa de influência, irmão. Influência está aí, ó.
Tem os maus exemplos no pentecostal, mas tem os verdadeiros, genuínos. Nós temos base bíblica que sobra para a nossa fé. Mas as pessoas acabam aí flertando, né, com os reformados por conta de não entender algumas coisas. O que é concernente da nossa fé, correto? Né? Quem que fazia apelo? Novamente, Spurgeon fazia apelo. Vamos lá ver. Não sei que eu não coloquei, mas vamos prosseguir aqui. Depois, eu só não devo citar a pregação de Spurgeon. Outra coisa que é bem falado, que a Armínio era calvinista. Como está vendo alguém calvinista falando isso? Armínio pertencia à igreja da Holanda, nem conheceu o Calvino. Quando o Calvino morre, tinha 4 anos. E ele estudou como sucessor de Calvino, Teodoro de Beza, estudou grego, mas a partir do momento que Beza queria ensinar a doutrina da calvinista, e Armínio olhou para a escritura e viu que não era aquilo que ele queria, que segundo ele não conduzia o contexto, então ele se afastou e foi estudar grego com outra pessoa, não lembro o nome. Mas Armínio nunca foi calvinista. Ele admirava Calvino no sentido da luta de Calvino contra o papismo. Ele até elogiou Calvino, né? Assim como Beza elogiou Armínio também, né? Sendo que era um... Agora vamos ver se ele era calvinista. Abre aspas, Armínio falando: uma teoria pelo qual Deus é considerado necessariamente o autor do pecado deve ser repudiada por todos os cristãos e, na verdade, por todos os homens, pois nenhum homem pensa que o ser a quem considera divino é mau. No entanto, segundo a teoria de Calvino e Beza, Deus é necessariamente considerado o autor do pecado. Portanto, essa teoria deve ser... Como que Armínio é calvinista? Não. Ninguém engolia esse ensinamento, né? A não ser aquele que bebeu da fonte Calvino, como Beza, que era a aluno dele, os reformadores que aprendeu a doutrina reformada com Calvino, né? E passou isso só lá atrás do Agostinho. Só. A maioria esmagadora nunca ensinou tal coisa na igreja. Hoje ensina como ortodoxia, mas a ortodoxia nunca ensinou isso. E aceita como ortodoxia hoje. Aí olha, é Armínio que fala. Aí acontece, aí você está debatendo com o calvinista, aí ele fala que Armínio era calvinista, aí toca aí o elogio do Calvino, de Armínio para Calvino. Aí quando você coloca um texto desse, eles simplesmente, parece que tem um tapa-olho, eles ignoram. Sabe, eles não pensam, não estou errado, não é bem assim. Não, eles tipo, ignoram mesmo, ignoram tudo aquilo que a história que é fato, e continua no erro. Sabe por quê, irmão? É um choque de realidade. Um choque. Por que você acha que os calvinistas não vêm participar daqui? É um choque de realidade. É melhor ouvir o Nicodemo, os espantalhos dele, o Franco Ferreira, o grande contato, os espantalhos dele, e beleza. Mas quando você vai descortinar isso, é um choque de realidade. Eles não querem aceitar, porque custa caro. Agora, para o pentecostal, não custa muito caro, é só eles voltar para a raiz deles. Custa caro para o presbiteriano, que segue a confissão de Westminster, que vão ter que fazer tudo aquilo que eles creem. Agora, para o pentecostal, é só voltar, não estava errado. Né? Mas é complicado essa questão. Reforma do século XVI. Puxa, eu não coloquei aqui, então. Spurgeon. Eu coloquei mais para frente. Tem vários sermões do Spurgeon que ele faz apelo. Receba Jesus nessa noite em seu coração. Não é um pentecostal que falando isso, é Spurgeon que falava isso. Eu lembro de Moody, Moody, que ele foi evangelista, né? E ele pregava muito em Chicago. E ele pregava multidões também, né? E ele era uma pessoa assim, ele não era meio que, não era um erudito, era meio que leigo, mas muito usado por Deus. E ele fazia sempre apelo no final das mensagens. E outros já faziam antes mesmo, né? Aí acontece, aí teve um dia que ele não fez apelo lá em Chicago, e ali pegou fogo. Se pesquisar, tem um incêndio em Chicago, pegou fogo, morreu muitas pessoas, né, nessa reunião. E ele disse que ele lamentava muito. Ele disse que ele vai dar conta de cada alma que morreu naquele dia, porque ele não fez o apelo para as pessoas entregarem as pessoas. Então era a seriedade desse negócio de fazer apelo, de entender que a pessoa precisa tomar uma decisão.
O Evangelho não é uma imposição, é uma opção. Então a pessoa precisa entender isso. Spurgeon fazer bastante apelo. Reforma do século XVI. Na Alemanha aconteceu com Lutero, vocês não sabem, eu vou dar um resuminho para fechar a parte histórica. Então Lutero era um monge agostiniano e tal. E, embora ele cria na expiação ilimitada, porém ele bateu contra o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio que eles ensinavam era o livre-arbítrio da Idade Média, da Igreja Católica. É um pelagianismo. Por isso que ele rebateu o livre-arbítrio. João Calvino, embora ele era francês, ele desenvolveu a reforma na Holanda. No livro meu, eu conto a história dele um pouquinho, na biografia dele. Ele normalmente os calvinistas, quando falam do Calvino, eles contam a primeira parte em Genebra. Ele vai para Genebra, ele é expulso de Genebra pelos papistas. Só que depois ele retorna. Guilherme Farel faz ele voltar. E ali ele estabelece uma igreja-estado. Ele, baseado na obra de Agostinho, Cidade de Deus, ele queria transformar a Genebra em uma cidade de Deus. Só que baseado no Antigo Testamento. E por isso que herege morria na fogueira. Né? Então ele foi uma pessoa muito, muito influente em Genebra. Porque a igreja-estado era um só. Então ele tomava decisão, a parte civil tomava também. Então Miguel Cerveto está contra os nossos costumes. O governo matava. Como que o senhor encara? Eu sei que a salvação não pertence a gente, pertence a Deus. Mas como o senhor encara esse comportamento deles diante da salvação que eles alegavam ter? Porque isso é totalmente contraditório biblicamente. Uma pessoa regenerada, transformada pelo Espírito Santo, agir de maneira tão vil. Porque isso aí é impiedade. Você viu lá na biografia, né? Tanto Lutero quanto ele. Embora eles tenham contribuído para a reforma, isso aí é condenável. Eles eram intolerantes. Isso aí é condenável pela Bíblia. Às vezes falam, mas era o tempo, mas então só 16. Não, é o que eles falam. Já tem Novo Fala Testamento, todo mundo tem pecado, todo mundo comete erro, mas isso é um pecado deliberado. Não, é voluntário. Calvino, essa mãe de discordar, ele mandava matar. É? Sério, ele não poupava ninguém que discordava. Lutero também. Eram homens intolerantes, né? Eram homens que não aceitavam quem ensinasse algo que contradizia o que eles pensavam. Por exemplo, entre eles, Lutero, João Calvino, John Knox e o da Suíça lá, o Zwingli, eles brigavam entre eles em relação à ceia, porque um acreditava na ceia como consubstancial, que é o Lutero, o caso do Lutero. Calvino acreditava na transubstanciação, que é a ideia da Igreja Católica hoje. Transformação. John Knox acredita na presença espiritual. Enfim, cada um isso aí é briga mesmo. Eu vi o filme daquela Maria da Inglaterra, daquela Maria de Holanda, da Escócia, não sei. Maria Seminária? O Knox mandou matar ela, né? Os caras. Rapaz, os caras é cruel mesmo. Chamou de prostituta e tudo. Então, esses homens, né, o John Knox morreu em batalha, né? Movido por batalha. Então. E daí você olha para o Novo Testamento, Jesus falando para orar pelos inimigos. Então, é o que eu estou falando. Para amar o inimigo. Então é complicado. Né? Tem gente que chega a afirmar que não foi salvo, mas o calvinismo, nossa, mata. Mas vamos lá. John Knox, no inglês o cara não é pronunciado, tá? É Knox, não é Knox, é Knox. John Knox, na Escócia, que aprendeu também, ficou um tempo em Genebra, que ele estava tendo perseguição na Escócia, ele foi para Genebra, aprendeu a teologia com Calvino e voltou para reformar a Escócia. Zwingli, o rico Zwingli, na Suíça, também ensinou a reforma na Suíça. Felipe Melano, também na Alemanha, como eu falei, ele era amigo de Lutero, e ele desenvolveu a confissão de Augsburgo. Uma confissão muito importante para os reformadores, inclusive o Arminio seguiu ela, a confissão de Augsburgo. Que detalhe, rechaçou o determinismo. Então, bem antes, isso aí foi antes do Sindor, né? João Calvino então escreveu a famosa Instituta da Religião Cristã. Ele tinha 26 anos. Faz 2 anos que tinha convertido o catolicismo. Por isso que na Instituta tem muita coisa do catolicismo.
Lá ele defende a virgindade perpétua de Maria, a devoção a Maria, e dentre outras coisas. Porque tinha 2 anos convertidos, 26 anos. E inclusive a Escritura ele fez 4 ou 5 edições, até chegar no final, na última versão, que é a que nós temos hoje, que é a versão clássica que eu falei para os irmãos. É aquela que você tem que basear o pensamento do Calvino. Não nessas novas agora, que é editada. De comemoração reforma, as capas vermelhas da cor, é editada. Mas essa aqui é a obra final dele. Ele defendeu na Instituto da dupla predestinação. Não tem como negar isso. Né? Tem Calvino chama calvinismo moderado, eles negam isso. Né? É negar o verdadeiro calvinismo é o supra, é dupla predestinação, é fatalista. Né? A queda de Adão foi pré-ordenada por Deus, e daí a perdição dos réprobos e da sua linhagem. Olha lá, Instituto, capítulo 3, versículo 23, pega a Instituto clássica, está lá, você lê lá. A queda de Adão foi pré-ordenada, decretada, partiu de Deus. Isso foi, bom, se Deus ordenou uma coisa, decretou algo, esse algo não tem como não acontecer. Então, se Adão foi pré-ordenado a pecar, não tem como ele não pecar, entendendo? Então, quem é o culpado disso? Os calvinistas falam que é o homem. Como? Ele não o seu poder, né? Não, nada foge da determinação de Deus, inclusive os pecados. Mas ele faz de uma maneira que o homem é responsável. O que é uma maneira dele que quer? Só uma palavra, um joguinho de palavra. Não quero resolver esse problema. Porque é um problema. Tem como? Se eu empurro uma pessoa para o precipício, o culpado sou eu. Não posso culpar a pessoa. Como culpar a pessoa? Caiu por culpa sua. E é exatamente isso que o Calvino fala. Deus determina, eu terminou com essa frase, ou tu começa a dizer, Deus determina o decreto. Deus determina aquilo que ele proíbe. Como que Deus decretou e determinou aquilo que ele mesmo proíbe? Tem lógica. É errado adulterar, mas eu faço você adulterar. Então, vai pro inferno. Eu vou punir você. Não. É zombar da inteligência das pessoas, é zombar. Isso aí é zombaria com as pessoas que querem pensar. O que acontece? Os calvinistas hoje, como eu falei, tem vários tipos de calvinistas porque eles vão amoldando. Tem um que está correndo com filosofia, porque exegeticamente não dá para definir esse doutrina. Então eles começam a correr de um lado para o outro. Aí eles começam a falar o quê? Que Adão teve livre-arbítrio. Mas só Adão teve livre-arbítrio. Só Adão. Foi da queda. Depois daquela ninguém mais tem. Mas será que é isso? Vamos ver o que Calvino falava. E existe que calvinista, não? Olha o que Calvino falou na Instituto. Dizem que Adão foi criado com livre-arbítrio para que escolhesse o modo de viver que preferisse, e que Deus não havia determinado coisa alguma sobre ele, a não ser tratá-lo conforme ao que merecia por suas obras, que é o que os calvinistas desmoderados falam hoje. Se admite essa invenção, onde fica aquela onipotência de Deus? Calvino nunca assumiu livre-arbítrio, nem Adão. Percebe que hoje o Calvino fica uns apertando, vai espanando, aí vai, não, Adão teve livre-arbítrio, porque para escapar de outro problema. Se Adão não teve livre-arbítrio, foi Deus que decretou cair. Mas como eles não querem colocar a culpa em Deus, não, Adão teve livre-arbítrio. Depois da queda que não teve. Se o homem ia receber o pecado de Adão, não ia receber o livre-arbítrio inteiro. Também fica contraditório. É outro ponto. Mas eu falei com o verdadeiro calvinismo, é o super-lapsariano. É isso aqui, ó, eu determino isso fatalista mesmo. Deus escolhe para ir para o inferno, escolhe para ir para o céu, acabou. Isso é calvinismo. O resto é tentar dourar a pílula, sabe? Por cima, na frente da cortina. Para quê? Para atrair as pessoas. A soberania, a doutrina da graça. Vai lá ver o que é calvinismo por trás das cortinas. Vai ver se alguém prega esse tipo de coisa nas igrejas. E nessas condições aí, nem eles podem afirmar que eles são salvos. Jamais. Porque eles não sabem quem Deus vai determinar e quem não vai determinar. Não tem como. Não depende deles. E vários calvinistas já confessou isso. Não tem como você saber quem somos eleitos. Não tem mesmo. Por isso que eu sou salvo enquanto permanecer com Cristo. Quem é que você tem uma vez salvo para sempre? Mas vamos chegar lá, essa parte teológica. Calvino queria implantar em Genebra a cidade de Deus. Ele queria implantar a igreja e Estado. Que é uma vergonha. Imagina o governo civil intrometer nas questões da igreja. Porque na Idade Média acontecia muito isso. Quem colocava os papas lá era o rei, a rainha que mandava.
E era o modelo da De Civitate Dei, que é a cidade de Deus, que Agostinho escreveu. Isso que eu falo, pegou tudo Agostinho, essas coisas. Então isso é o João Calvino. Discípulos e seguidores. Teodoro de Beza foi o sucessor direto dele, foi o aluno dele. Inclusive tem um códice de Beza, tem um códice dele. Seguidores de Calvino iniciam o calvinismo mais rígido. Por quê? Teodoro de Beza ele vai enfatizar um ponto que nem Calvino enfatizou: a extensão da expiação. Beza começou a ensinar que Jesus não morreu por todos. Aí então vai começar a popularizar o que seria mais um ponto calvinista lá no Sidório, que é a expiação limitada. Cristo morreu por só por os eleitos. E isso vai se propagar, mas nem Calvino ensinou isso. Vamos ver, não. Nem Calvino ensinou essa expiação. Os seguidores de Armínio começam também a divulgar o seu pensamento, que é o chamado remonstrantes, que tinha como líder da época Johannes Gutenberg. Os remonstrantes, eles fazem um documento chamado remonstrância, que é protesto, protesto, porque como ele está se devagando e popularizando essa doutrina de Calvino, eles fazem um documento para a igreja voltar novamente a avaliar isso, porque já não estava mais no ensinamento dos pais da igreja, estava no ensinamento errado, e agora bebe-se de Agostinho, bebeu do maniqueísmo, e estava se propagando como ortodoxia. É o que acontece hoje, hoje o calvinismo é visto como ortodoxia. Então eles fizeram um documento de remonstrância, e eles pegaram em 5 pontos, e nós vamos ver daqui a pouco quais são os 5 pontos. Então eles são os seguidores de Armínio, elaboram 5 artigos da remonstrância, única em espécie, que é um protesto único. Aqui está os pontos deles. Isso aqui, passado por inglês, tem um acróstico, facts, né? Só que aqui eu coloquei em português, então não vai ficar facts. Então, total depravação, vai ter uma diferença entre total depravação arminiano e calvinista, tem uma pequena diferença, faz diferença. A todos expiação, ou seja, Cristo morreu por todos, feito livre pela graça. Então nós somos livres, mas pela graça de Deus. A eleição ela é condicional a eleição, que então a eleição tem uma condição que é a fé da pessoa, e a segurança em Cristo, que vai tratar a questão da salvação, do mérito, tá? Esses são os 5 pontos que surgem na remonstrância, com os remonstrantes que eram seguidores de Armínio. O que acontece? No Sínodo de Dort vão colocar 5 pontos contra esses 5 pontos, que em inglês vai dar um acróstico de tulip. Aí fica em português tulip mesmo, até porque tulipa é a flor original da Holanda. Por isso que você vê no livro tem uma flor bucha, a tulipa bucha, que é a flor da Holanda. Então esses 5 pontos do calvinismo não surgem porque eles elaboraram, surge em resposta aos 5 pontos que já tinha na remonstrância, certo? E se popularizou, né? Aí o que acontece? Eles vão elaborar um sínodo, que é sínodo de Dort. Dordrecht, uma cidade da Holanda. O que acontece? Esse sínodo, quando as pessoas fazem sínodo, eles oraram, jejuaram, os caras veio para discutir um assunto. Bom, foi uma coisa suja. Foi um sínodo político. Maurício de Nassau, que era o príncipe da época, que também era calvinista, fez um sínodo para rechaçar. Os remonstrantes já estavam rechaçados. Ele só fez aquele sínodo para oficializar. Foi uma coisa tão espúria, inclusive no livro que eu vou mostrar aqui, o pastor Daniel ele coloca isso como o vergonhoso sínodo de Dort. Por exemplo, então, começou o sínodo sem ter os remonstrantes lá para se defender. Os remonstrantes entraram para defender uma posição. A hora que o calvinista ia defender, o
seguidor de Arminio, o remonstrante, tinha que se retirar, ele não podia manter ele para se defender. E assim foi. A maioria calvinista é como se fosse um corintiano, ou meia dúzia de corintianos ser julgado por meia dúzia de palmeirenses sendo julgado na Gaviões da Fiéis. Vixe, tem chance. Quem organizou o julgamento? Gaviões da Fiéis. Quem foi sendo julgado? Os palmeirenses estavam como réu já. Os arminianos já entrou ali como réu. Só foi aquilo para dar o pontapé para tirar eles do país. E isso que aconteceu. Cine Dortmund é uma vergonha. Aqui, ó, deixa eu dar uma pausa para nós vermos em casa livro. Esse livro, como queria que saísse? Intolerâncias religiosas nos Países Baixos. Países Baixos é os países da Holanda, e que circuncidava a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Holanda Sul, Holanda Norte. Aqui, irmão, no ponto que fala de Simidort, para mim é o maior erudito e especializado em Simidort, o Wellington Mariano, um brasileiro que vive no Canadá. Ele tem vários lives sobre o Simidort, tá? Procure, o Wellington Mariano. Ele veio para a turma só no começo, mas depois parou. Ele está morando no Canadá. Ele, por você ter noção, ele fez o estudo dele na Holanda. Ele pegou fonte na Holanda, em holandês. E ele pesquisou coisas, não de pessoa de crente, religiosa, coisas da Holanda, mas que era documento da cidade, político, da prefeitura, e foi a fundo. E aqui que você aprendeu o que é Simidort. Não Magno Donato falando que é Simidort. Aqui tem fonte primária, escrito em holandês. Esse livro é indispensável. Aqui tem muita coisa. Não trata só sobre o Simidort, trata sobre outras coisas, questões cultural e histórica da época, desse movimento do Simidort. Mas a parte que ele fala do Simidort é a melhor obra que tem. Tem outras também, que eu tenho, até tem, mas igual essa, porque aqui a fonte é a pessoa que escreveu sobre o Simidort de fora, não é crente, relatando fatos, o que acontecia. E é vergonhoso. É bem isso que eu falei, irmão. É um grupo de palmeirenses julgado no meio da Gaviões da Fiéis. Foi vergonhoso. Perseguiram, tiraram os pastores arminianos do púlpito, expulsaram eles da cidade, retiraram bens deles, expulsaram eles, ficaram. Se alguém pegasse um arminiano pregando, era preso. Era a mesma coisa que o papado fez com eles. E alguns foram até mortos. Então. O líder do revolução foi morto. Então, irmãos, leia o sino. Se quer aprender sobre o sino de Dort, não vai ficar procurando coisas aqui, ó. Este aqui, porque aqui tem fonte primária, holandesa, foi traduzido para o inglês e depois para o português. Então está aqui. Foi organizado por Vinícius Couto, né? Intolerâncias religiosas nos Países Baixos, da editora Reflexão, né? Assim que eles colocaram pré-venda, eu fui louco atrás. Fui lá, nem vi preço. Então o cartão não bora. Por que, irmãos? Porque o conhecimento, irmão, é uma coisa que você tem que ir cavando. Hoje, na época da internet, as pessoas. É mais fácil pegar lá no YouTube, pegar um pregador falando e comenta o que ele está falando. As pessoas não querem ir a fundo nisso, né? Então, esse aqui é história. Isso aqui. Vamos lá, já que eu parei aqui. Vamos lá. Esse aqui foi um divisor de água no Brasil. Roger Walson. Tinha poucos livros sobre arminianismo no Brasil antes dele, mas quando ele veio com esse livro, ele revolucionou. Aí essa editora começou a publicar livro e tal. Olha o livro aqui, Mitos e Realidades. Às vezes vai debater com isso. Já perdeu salvação hoje? Quantas vezes perdeu salvação hoje? Isso perdeu salvação assim. Perdeu hoje? Chorei hoje. Já fui salvo de novo. Aí Deus apagou o nome do livro da vida. Aí escreveu de novo. Aí apagou. Mano, a pessoa que fala essas coisas não deu uma vírgula de Arminio. Então, aqui tem muitos mitos sobre o arminianismo e o que é o fato que é arminianismo. Então, esse aqui é um livro bom. Tem muitos outros, mas eu estou indicando alguns seletivos para você saber o que é arminianismo e o que não é. Tem uns mais simples, como o que é arminianismo, da editora Reflexão também. Ali é para quem vai estar começando, está ingressando para saber o que é isso, essa discussão. Mas isso aqui é bom para começar também. E aí você fala os mitos, o que é e o que não é. Tá? Do Roger Walson, editora Reflexão. Aliás, se você visitar editora Reflexão, editora Carisma, vai estar cheio de material sobre isso. Cheio. Só não quem. Bom, só acredito nesses fantásticos que as pessoas divulgam, quem quer. Porque tem aí, está disponível. Editora Reflexão. Vou ler outro aqui.
Esse aqui, Karl Davis, é o maior especialista em arminiano, ou em Armínio, na pessoa de Armínio. E ele lançou essa obra chamada Armínio, um estudo à reforma holandesa. Aqui vai contar como que era Armínio, por isso que muitos teólogos que eram calvinistas e muda, às vezes nem tanto pela teologia, mas pela pessoa de Armínio. Não, Armínio é aquela pessoa que você, que ele queria buscar igualdade, que ele era pastor. Ele escreveu muito bem sobre Calvino, porque ele era pastor. Então ele lidava com pessoas, diferente de Calvino, que foi um teólogo de gabinete. Então é fácil falar, Deus determina, decreta, tá, é fácil, mas ele tratava com pessoas, ele era pastor, né? E ele escreveu pouco. Há poucas coisas que ele tem escrita é por resposta à acusação que faziam para ele. As obras de Armínio é resposta de pessoas que acusavam ele. Ele escrevia. Ele não tinha muito tempo para escrever porque ele era pastor de ovelha. Joel não tem muito tempo para se dedicar a escrever livro e tal, porque ele é pastor de ovelha. Né? Agora, um teólogo só vive disso, de gabinete. Ele vai, outra coisa. Vai ter obra e mais obra lançada. Então veja, esse aqui então, você conhece bastante da pessoa de Armínio. Recentemente, a editora Reflexão lançou uma biografia de Armínio, eu não tenho ela ainda. Mas estou pretendendo comprar. Não sei o que vai ter de diferença daqui, porque aqui está bem. Né? Ele é um especialista também, direto do holandês, ele traz fontes. Zuínio Rodrigues, né, lá de Pernambuco, quem não fez, ele lançou também uma introdução ao arminianismo clássico. Por que arminianismo clássico? Porque tem diferença do arminianismo wesleyano. Pouca diferença, mas é importante conhecer a diferença. Né? Então aqui do Vinícius Couto, aquele que elaborou a obra histórica, ele escreveu que ele é wesleyano. Bom, metodistas são wesleyanos. Você viu um irmão falando que metodista é reformado, é calvinista. Onde tirou isso? Metodista é wesleyano, Wesley é arminiano. Então aqui ele está explanando isso. Qual que é a teologia armínio-wesleyana? E aqui é a armínio clássico. Tá? Então são duas, basicamente a mesma coisa, mas umas ligeiras distinções. Essa obra aqui também vendeu muito no Brasil. Alguém tem? Você tem? Tem. Arminianismo e a mecânica da salvação. Uma posição histórica, fala dos pais da igreja, doutrinária e exegética. É daqui que eu tiro as minhas palestras. Eu divido histórica, doutrina, que eu falo de teologia e histórica, e exegética. Essas três partes que é mais didático, né? Sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Aqui vai falar sobre o Silidor também, mas não com profundidade que tem lá. Aqui vai falar sobre os pontos, as controvérsias. Né? Você tem noção, irmão, do Silidor? Você não tem noção, ao baixo do que foi, que um calvinista chamou um outro calvinista para duelar na espada, porque estava tendo um desentendimento entre eles, puxou a espada e vamos resolver isso agora, na peixeira, né, como se diz o nordestino. Você vê o perigo que estava, o nível que estava de nada, vamos orar para Deus ver o quê? Igual o Aço. Não, era uma questão política. Agora vem os apologéticos, né? O lado negro do calvinismo, né? Examinando e refutando biblicamente a doutrina reformada da dupla predestinação. Por que o lado negro? Porque normalmente quando se apresenta o calvinismo, principalmente aqueles que é moderado, vai falar só do lado. Tipo assim, a pessoa nasce, ela já está indo para o inferno. Deus, com a sua graça e misericórdia, vai escolher um, vai livrar uns, vai o outro. Deus não decretou outro para ir para o inferno. Deus apenas vai deixar ele ir para o inferno. Vai sozinho. Olha o sofisma que é isso. Mas tem um lado negro, qual? Se Deus escolheu um, escolheu ele decretou outro. Deus não quer que o outro seja salvo. Que vai confrontar com o texto bíblico. Diz que Deus quer todos ser salvos. Então é outro lado, ele apresenta outro lado da moeda. Não é só esse lado. Deus quer salvar um. E os outros? Por que Deus não quer salvar outro? Então ele vai trabalhar nessa questão aqui, tá? E detalhe, irmãos, ele não é arminiano, não, viu? O George Bryce não é arminiano. Mas lembra que eu falei? Que nenhum ramo da ortodoxia tem Calvino como ortodoxia. Anglicano, luterano, George Bryce, eu nem lembro o que ele é, na verdade. Não lembro. Mas ele não é arminiano, tá? Mas ele... A questão é que eles são muito articulados nas palavras deles, como o senhor falou que eles mudam muito. Por exemplo, como que é um Deus que quer salvar todo mundo, mas que não salva? Eu falo porque a gente tem embate com isso. Como que Deus quer salvar todo mundo e permite que um ser humano caído faça a sua escolha?
Então, eles têm que ir para a filosofia, porque biblicamente qual? Deus quer salvar todos. Por que não é todos não é salvo? Porque eles resistem, porque estão endurecendo o coração. Biblicamente é isso. Só que aí eles vão para a filosofia, porque a filosofia aceita qualquer jogada semântica, terminologia, né? Eles sabem o que é a filosofia. Então por isso que. Mas se ficar exegeticamente, é desfeito esse sofismo. Aqui também dois que não são arminianos, por que não sou calvinista? Traduzido aqui na editora Reflexão. É uma boa pergunta. Por que você não é calvinista? Porque tem alguns parâmetros para você responder. Enfim, eu trouxe alguns só. Semana que vem eu vou trazer mais alguns. E é bastante coisa. Mas, irmão, nós temos que buscar essas fontes primárias, conhecer, porque senão você vai cair em um godo de filosofias vãs. Então, o que foi o Sírio de Dort? O Sírio de Dort, também conhecido como Sírio de Dort, ou Sírio de Dordrecht, que é a cidade lá na Holanda, foi um sírio internacional que teve lugar em Dordrecht, na Holanda, de 1618 a 1619, que passou alguns meses depois de 1619, pela Igreja Reformada Holandesa, com o objetivo de regular uma série de controvérsias nas igrejas holandesas, iniciada pela ascensão do arminianismo, que é os remonstrantes. A primeira reunião do sírio foi tida em 13 de novembro de 1618 e a última em... Eu nem lembro se número é 15. Nem lembro que eu coloquei esse número. A última foi em 9 de maio de 1619. Foram também convidados representantes com direito de voto vindos de outros países estrangeiros. Só que esses votos começaram antes dos arminianos chegar, tá? Já foram voltando já. Era coisa armada. Ia acabar de polícia, já estava na cara. O nome Dort era um nome usado na altura em inglês para a cidade holandesa de Dordrecht. Então, quer saber detalhes sobre esse Sírio de Dort? Aquele livro já está recomendado. Aqui foi um jornal da época. Lembrando que a imprensa foi inventada por Gutenberg no século XV, tá? Aqui já estamos no século XVI, XVII. Então aqui foi um jornal da época. Aqui é os arminianos, ó. Isso é holandês. Aqui os arminianos saíram das cidades reformadas. Foram expulsos. Os que permaneceram não podiam pregar, se pregasse era pego, se tivesse algum líder seria morto. É isso, ó, o cristianismo aí, no século XVI. Não crê da forma que eu creio, vai embora, a cidade é minha. Aí, a Holanda era do Calvino. Eles querem negar, mas a influência, os historiadores falam que Calvino governou Genebra com mão de ferro. Um amigo de Calvino, vamos falar dele, espero que sim, mas eu tenho um livro que semana que vem, Sebastião Castelli, foi amigo de Calvino. Ele fala assim: em Genebra temos um novo Papa, que mata não com um forcado, mas ele mata na fogueira e com lenha verde, que demora mais. Ele fala até o tempo que demora para queimar uma pessoa viva. Ele falou do amigo dele, Calvino. Eu estou tendo testemunho de uma pessoa que viveu com Calvino. Eu vou acreditar em quem? Nos reformados novo aí que fala que Calvino era um santo, homem de Deus, que era piedoso. Eu vou acreditar num homem que viveu com Calvino. Então aqui, ó, tá o jornal, os arminianos. Eles se apoiam muito nas escritas dele por falar que ele foi alguém que contribuiu muito para a teologia sistemática, essas coisas. Pois é, irmãos, mas tem um lado. Mas não justifica, né? Não. É a mesma coisa, ó. Pega, faz bondade de um lado e... Che Guevara. Pega Che Guevara. A esquerda, marxista, pintou Che Guevara como um herói. Nós na escola aprendemos Che Guevara como herói. Eu vou dar um ré, a esquerda. Che Guevara, Marighella, era tudo heróis, Zumbi dos Palmares. Mas vai estudar a história de quem foi esses homens. Estupradores, o Zumbi dos Palmares escravizaram o próprio povo dele. Mas foi apresentado eles como herói para mim. Mas quando eu vou para a história, peraí, Che Guevara, o pai era contra o homossexual. E os homossexuais eram camisa dele hoje aqui. Por quê? Porque foi pintado ele como herói. Calvino não é coisa, mano. Foi pintado ele como um santo, homem. Aí pega as frases bonitas que ele fala. Pisava no carro dele para você ver onde está ali o santo homem de Deus. Irmão, são verdades duras de engolir. São verdades. O antibiótico da verdade é amargo.
Aí tem gente que prefere ficar num AS infantil, tá mentindo. Então o acróstico livre vai surgir desse sínodo, para contrastar com os 5 pontos já existentes da remonstrância. Eles vão bolar os 5 pontos, contrariando os 5 pontos remonstrantes. E foi nesse sínodo que foi surgido os 5 pontos, e não foi Calvino que deu os 5 pontos, foi esse sínodo aí, tá? O sínodo decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada, entenda reformada aí como calvinismo, em 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, vocação eficaz ou graça irresistível, né? E perseverança dos santos. Essas doutrinas descritas no documento final chamado Cânones de Dort, os Cânones de Dort, é um documento que surgiu desse ensino, são também conhecidas como 5 pontos que se tem no calvinismo hoje, né? A teologia dele se baseia nesses 5 pontos. Outra coisa, a reforma protestante não tem a ver com isso. A reforma protestante é os 5 solas, tá? Tem a ver com tudo. Então, como eu falei, eles foram expulsos, os demonstrantes foram expulsos do país, alguns foram presos, alguns líderes mortos, foram proibidos de publicar panfletos, só os calvinistas podiam. Era a cidade de Calvino. E agora não pegou ali, no final ali. Vou ler. Foram banidos do púlpito, e etc. Foram banidos do púlpito, eles eram proibidos de pregar. Né? O que é isso, irmão? Cadê? Por isso que eu não chamo de tolerância. Não tinha tolerância alguma. Né? Hoje fala, mas calvinista arminiano tem que ter tolerância com o outro. Amém, tem mesmo. Mas os calvinistas na história nunca tiveram tolerância alguma contra os seus opositores. Os representantes dos remonstrantes foram tratados injustamente, diversos bens confiscados. Quem queria falar de arminiano nessa época? Aí você entende por que Spurgeon odiava o arminianismo. Porque os puritanos veio com essa ideia: o arminiano é isso, não tinha os arminianos para se defender. Quando o Spurgeon vai olhar para a teologia arminiana direto de Armínio, mudou o pensamento dele. Mas aí, irmão, é muita influência. Hoje, o que está em ascensão na rede social é muito reformado, tem muita ascensão deles, então a influência deles. Aí tem problema das igrejas pentecostais, com os pentecostais, tá? Mas sem conhecer o que é o calvinismo. O calvinismo é mais atrás da cortina, se conhece. Algumas observações. Desde então, os calvinistas se apropriam do termo reformado, mas arminianos também são herdeiros da reforma. Pentecostais, metodistas, luteranos, são todos reformados. Mas é porque os calvinistas, pela influência que teve nesse período, se apropriou do não reformado. E hoje, quando você fala de reformado, fala de calvinista.